Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, sou professora de matemática e nós estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. Hoje nós vamos dar uma continuidade no conteúdo de cálculos algébricos ou literais. Aqui nós vamos dar uma recordação da última aula de tudo que nós demos uma olhada. Então, o que nós iremos dar uma olhada hoje? Relembrando, expressões algébricas ou literais. Sabemos que é possível usar as letras do alfabeto, A, B, C, qualquer letra do alfabeto, né, para representar os números reais. Então, consideramos então as seguintes situações. Isso aqui para relembrarmos a última aula. Olha lá, as expressões e cálculos algébricos, elas podem ter algumas diferenças. As expressões numéricas, só para lembrar, elas possuem apenas números. Então, são várias contas. Por exemplo, adição, subtração, multiplicação, divisão, tudo junto e misturado. As algébricas têm tudo isso, mais as letras, as partes literais, as partes algébricas. Nós vimos nas últimas aulas da onde que se iniciaram toda a questão histórica de como que começaram a formular, a colocar as letras dentro das expressões. Por isso que nós chamamos de expressões algébricas ou expressões literais. Alguns exemplos: 3x² mais 2y mais 4, que é uma expressão algébrica diferente de 5 menos 1 elevado ao quadrado mais 18 divididos por 3 menos 43. Então, nós aqui estamos dando uma recordada do que seria uma expressão algébrica e apenas uma expressão numérica. O importante é nós sabermos que para uma nós temos apenas números e para outra nós temos números e letras ou apenas as letras. Os números sempre existirão, mas existem alguns casos aqui que nós vamos dar alguns exemplos para vocês. Vamos continuar? Olha lá, expressões e cálculos algébricos vamos pôr em prática. Usando as letras x e y, represente o dobro de um número real adicionado ao triplo de outro número real. Então vejam, aqui eu vou montar uma expressão algébrica a partir do problema que ele está me dando. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou colocar no quadro para vocês, mas antes eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Vamos lá?
Então, agora que vocês já deram uma lida, vou ler de novo com vocês. O dobro de um número real adicionado, ou seja, somando ao triplo de outro número real. Vamos interpretar o que ele está pedindo, o que ele pediu. Então, vamos fazer no quadro. O dobro de um número real, que eu não sei quem é. Então, 2 vezes o número real adicionado, ou seja, somando ao triplo de outro número real, ao triplo de outro número real. É isso aqui que eu quero. Eu não estou pedindo para você resolver. Eu estou apenas pedindo para que você monte, elabore, ou seja, você está fazendo uma interpretação do problema que está sendo pedido. O dobro, então é 2 vezes o quê? Um número real que eu não sei. Poderia ser x, poderia ser y, qualquer letra. Adicionado, ou seja, eu estou somando a outro número qualquer que não é o mesmo. Então, ao triplo de um outro número qualquer, eu escolhi o y. Então, 3 vezes o y. Então, olhem de novo aqui no quadro que quando eu coloquei o 2 ao lado do x, eu não coloquei nada nele, mas eu sei que eu estou multiplicando. Poderia ter colocado apenas um pontinho, como eu falei na outra aula para vocês, que alguns livros colocam, ou simplesmente coloquei um ao lado do outro. Então, o dobro de um número real adicionado ao triplo de outro número real. Joia? Vamos continuar? Então, olha lá. Expressões e cálculos algébricos. Então, vamos só pensar que aqui nós fizemos uma revisão daquela última aula de como que nós elaboramos e montamos um problema que ele está sendo pedido. Quando uma ou mais expressões algébricas não contém variável ou variáveis no denominador, ou seja, quando ela não tem uma letra no seu denominador, ela é chamada de expressão algébrica inteira. Então, vamos por partes, né? Não precisamos ficar preocupados. Nós estamos dando uma introdução ao conteúdo e com os dias nós vamos nos aprofundando. Então, nós já aprendemos o que são expressões algébricas e literais, que é a mesma coisa, ou expressões numéricas. Quando eu falo de denominador, nós já trabalhamos com, lá no início, frações. Frações nós estamos trabalhando desde do 6º ano. Denominador é a parte de baixo de uma fração. Então, se eu focar aqui, que eu estou falando que eu não tenho nenhuma letra, né, nenhuma parte algébrica, nenhuma variável no denominador de uma expressão, então eu sei que ela é chamada de expressão algébrica inteira. Olhem os exemplos: 2x mais 3y, 1 sobre 2x ou meio x, x ao quadrado vezes y divididos por 5, 3a menos 2c divididos por 10. Então, eu tenho uma fração ou um número inteiro, o qual o meu denominador, ou seja, a parte de baixo da minha fração, não tem letra, não tem a parte algébrica. Vamos continuar? Olha lá. E agora, diferente daquela anterior, eu tenho que, só de olhar aqui, eu vejo que as letras surgiram na parte de baixo da minha fração. Ou seja, eu vou ter uma expressão algébrica ou literal no denominador. Vamos ler? Quando uma expressão algébrica contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada de expressão algébrica fracionária. Aqui não é para você decorar, aqui é só para você entender que quando eu tenho uma fração e na parte de baixo dela, ou seja, no seu denominador eu tenho letra, ela tem um nome. Mas não precisa decorar isso, é só você entender que quando ela tem a letra, ela é denominada de um jeito, e quando ela não tem, ela é denominada do outro, porque existe a forma de se resolver. Vamos continuar? Então, depois que eu vi aqui o nome que eu tenho, quando o denominador da minha expressão possui uma letra, possui uma parte literal, o que nós vamos olhar daí? Quando uma expressão algébrica contém outro detalhe,
uma variável ou variáveis no interior de um radical, ela é chamada de expressão algébrica irracional. Então, olha lá, nós vimos quando ela não tem a parte literal ou ela não tem a letra no denominador. Eu vi quando ela tem a letra no denominador. Eu estou olhando agora quando ela tem a letra dentro do radical, ou seja, dentro de uma raiz, que pode ser quadrada ou não. E o que acontece? Olha lá, raiz quadrada de AB, A sobre 2 raiz quadrada de x, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui, como eu vou resolver, é na sequência, tá bom? Então não precisa se preocupar. Eu só preciso entender que existem essas possibilidades. E tudo isso que nós estamos olhando já foi visto. Tudo isso que nós estamos trabalhando está sendo o quê? Agrupado a partir de agora e nós vamos entender por que adiante. Essas expressões não possuem valor numérico, quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador. Então, se eu tenho uma parte literal que vai ser considerado, por exemplo, é um zero e vai anular o meu denominador ou o meu radical, eu não tenho uma resolução para esse resultado, para essa conta, para essa expressão. Por quê? Vai anular a minha conta. Tem como se resolver? Sim, tem como se resolver, mas isso a gente vai resolver na sequência e depois vocês vão aprender como que se faz. Beleza? Então, o importante é assim, nós sabemos quais são as possibilidades que podem surgir com as expressões algébricas. Continuando, olha lá um desafio. Em certa loja, um livro custa X reais e um caderno custa Y reais. X e Y são duas expressões algébricas ou literais que eu não sei o valor, então eu determinei uma letra para dizer quanto que custa cada um deles. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros e 8 cadernos iguais a esses nessa loja? Vejam, lembram lá atrás, quando nós iniciamos a expressão algébrica, por que ela foi inventada? Porque alguns estudiosos tinham contas muito grandes e não sabiam como resolver. Demorava muito para resolver. Simplificando, eles começaram a introduzir as letras nas contas. Então, veja, o Caio ele vai comprar uma quantidade X de caderno e uma quantidade Y de livros. Não sei quanto que vai ser isso. A pergunta é: Caio comprar a quantidade de livros e cadernos iguais a esses nessa loja. Qual é a expressão? De que forma que eu vou resolver essa conta? Eu não quero que vocês resolvam. Agora nós estamos apenas aprendendo a montar, a interpretar o que o problema está dando. Eu vou dar um tempo e nós já resolvemos juntos.
Então, como é que ficou? Se eu olhar aqui o problema, ele está dizendo que em certa loja um livro custa X reais. Eu coloquei aqui no quadro, livro X custa 5 reais. E um caderno custa Y reais. Caderno Y reais. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros e 8 cadernos iguais a esses nessa loja? Então vejam, o que eu montei aqui para vocês? Eu coloquei a parte literal e a parte numérica. Se ele comprou X livros e Y cadernos, eu vou colocar como que ele colocou 5x mais 8y. Essa será a minha expressão. Na sequência, nós vamos dizer como que nós resolvemos, porque nós daremos daí valores para a parte algébrica ou para a parte numérica para poder resolver a expressão. Então, vamos continuar? Outro desafio. Em uma empresa trabalham H, né, que eles estão identificando como homens, e M, mulheres. Primeiro desafio, qual é a expressão algébrica que vai representar o total de pessoas que trabalham nessa empresa? Ou seja, eu quero saber quantos homens e mulheres trabalham nessa empresa. Aqui eu só estou montando a expressão algébrica. A segunda, a diferença entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Mais uma vez, então aqui são 2 desafios que vocês vão resolver. Eu vou dar um tempo e nós já voltamos para fazer no quadro.
como que ficou? Vamos ver? Então, olha lá, eu só estou pedindo para você elaborar, você montar de que forma que ficará a expressão algébrica conforme o problema. Então, vamos ler de novo. Qual a expressão algébrica que vai representar o total de pessoas que trabalham nessa empresa? Se ele já disse que H representa homens e M mulheres, e eu quero o total, então eu estou somando. De que forma que eu vou fazer? Aqui no quadro, olha lá, eu vou fazer H mais M, que vai representar o total de homens e o total de mulheres na empresa. A outra questão, a diferença entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. A diferença, eu estou falando de menos. Se eu estou falando de menos, o que eu vou fazer? A diferença H menos M. Então, como é simples eu poder elaborar? Dessas duas formas, eu consigo deixar aqui para vocês como que eu consigo montar uma expressão, para daí depois, no segundo passo, eu poder resolver, certo? Vamos continuar? Outro exemplo. Escreva a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir. Então, veja, aqui nós estamos trabalhando duas coisas. Nós estamos trabalhando a parte de geometria, né? E estamos também trabalhando a parte de álgebra. Olha lá, o primeiro desenho que eu tenho? Um quadrado e o segundo eu tenho um retângulo. Ele quer o quê? Que eu represente a área dos dois desenhos na forma algébrica. Como é que eu vou fazer? Escreva a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir. Então, eu quero o quê? Somar as duas áreas, eu quero representar. Mas primeiro eu vou mostrar como é que eu faço o primeiro, a área do quadrado e depois a área do retângulo. Vamos lá lembrar para poder resolver. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem.
que eu estou olhando aqui então? Primeiro eu vou começar com o desenho azul, que é um quadrado. De que forma que eu acho a área do quadrado? A área do quadrado é um lado elevado ao quadrado. Então, eu tenho um lado x, x. X são todos iguais. Então, para achar a área, o que eu vou fazer? X ao quadrado. Voltando aqui ao quadro, eu vou colocar x ao quadrado. Mas por que x, professora? Porque o desenho ele está sendo representado com os lados na letra x. Daí, depois, eu vou aqui para o desenho do retângulo. Qual que é a fórmula da área do retângulo? É a base vezes a altura. O que eu vou fazer? Quem que é a minha base? É o A. E quem que seria a minha altura? O Y. Ou eu posso fazer o lado menor vezes o lado maior, que é o meu retângulo. Então, vamos ao quadro? Olha lá. A vezes, quem que é a minha lateral ali do meu retângulo? O Y. Então, essas são as duas formas de representar a expressão algébrica da área da figura aqui que eu tenho. Agora, se eu pedir para vocês a soma, de que forma que eu faço? Então, vamos lá. Eu vou fazer x ao quadrado mais a vezes y. É a soma da área da figura. O que eu fiz aqui, gente? Olha lá. Primeiro, eu peguei o desenho azul e esqueci o desenho amarelo. O desenho azul é um quadrado. A área do quadrado é o lado elevado ao quadrado. Nós já aprendemos isso. O desenho amarelo é um retângulo. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. O lado menor vezes o lado maior. Aí não vai fazer a diferença. Então, os lados, eles já estão determinando as letras. Dessa forma, eu consigo montar a minha expressão algébrica. Vamos continuar? Olha lá. Valor numérico de uma expressão algébrica. Aqui já vai entrar o quê? Como que eu vou chegar ao resultado dessa expressão que eu acabei montando até agora? Por enquanto, eu só interpretei o problema e montei a expressão. Eu coloquei de que forma que eu devo começar a resolver. Então, vamos lá. Ângela e Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema. Supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, a expressão algébrica que representa os gastos delas com as entradas é 3x. Por que 3x? Porque são 3 pessoas. A entrada, por enquanto, eu não sei quanto que é. Então, eu vou representar em forma de letra. Então, vai ser 3 vezes x, ou 3x. Continuando. Supondo que no domingo cada entrada custe R$18, elas deverão pagar R$54 pelas 3 entradas. Por que R$54? Se são 3 pessoas e x é o valor da entrada do cinema, eu vou fazer 3 vezes o valor da entrada do cinema, que é R$18. Ou então, como que vai ficar isso? 3 vezes 18. O 18 eu vou fazer o quê? Colocar no lugar da letra, que vai dar 54. Dizemos que 54 é o valor numérico da expressão algébrica. 3x para x igual a 18. Então, vamos entender aqui mais simples, tá? O que eu estou dizendo? Até agora, nós só montamos, elaboramos as expressões. Agora, nós estamos começando a resolver as expressões. Vamos continuar? Então, olha lá, supondo que na quarta-feira, daí elas já mudaram o dia, né? Não é mais no domingo. Supondo que na quarta-feira cada entrada custe R$15, elas pagarão quanto? R$45. Por que elas pagarão R$45? Porque são 3 pessoas que foram ao cinema. X é o valor da entrada. Só que nesse dia, como essa letra ela varia de valor, é R$15. Então, 3 vezes o 15 vai ser igual a R$45. O resultado disso é o que nós chamamos do valor algébrico, o valor da expressão, o valor da conta que nós acabamos de montar. Vamos continuar? Quando substituímos variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos o valor numérico, que foi o que eu acabei de falar, da expressão algébrica dada para esses números.
Então, sempre que eu der um valor para as letras, para a parte literal, para a parte algébrica, eu vou ter um valor e o resultado é o valor algébrico, ok? Então, mais um exemplo aqui, ó. Qual é o valor numérico da expressão? Eu tenho aqui duas expressões, x mais y vezes x menos y. Quando x igual a 1,1 e y igual a menos 0,8. Ao substituir esses valores, o valor de x onde é x e o valor de y onde é y, nós teremos o quê? O valor numérico procurado. Sempre tomando cuidado em resolver primeiro o que está dentro do parênteses, depois colchetes, chaves e assim por diante, certo? Substituímos as letras pelos números dados, né? Então, eu vou pegar a parte literal e vou substituir pelo valor que está sendo dado. Então, lembra daquele exercício anterior, ou no exemplo anterior, que eu na fábrica tinha quantidade de homens e mulheres, quantos que trabalhavam? Então, homens eram H, mulheres eram M. Por enquanto, eu não tinha o valor da expressão, mas eu tinha a expressão elaborada. Agora, eu já estou dando valor para as letras para vocês substituírem e resolverem. Continuando. Em algumas expressões algébricas fracionárias, não é possível obter o valor numérico da expressão. Isso acontece quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador da expressão. Isso eu falei no início para vocês, quando eu mostrei quando eu tinha uma expressão algébrica com denominador ou sem o denominador. Então, a expressão a sobre x não tem valor numérico para x igual a zero, porque vai anular o meu denominador. Qualquer número dividido por zero é zero, está anulando. Existe até uma possibilidade de se resolver, mas isso vocês vão aprender muito mais adiante. A expressão a mais 2 divididos por a menos 1 não tem valor numérico quando a for 1, porque 1 menos 1 é zero. Então, o denominador mais uma vez será anulado, então a minha expressão não terá valor. Por isso que nós iniciamos bem lá no começo, nas primeiras apresentações, mostrando quando eu tenho denominador sem expressão algébrica, mostrando quando tem expressão algébrica, ou quando eu tenho uma raiz, quando ela é nula, certo? Então, por isso que nós iniciamos daquela forma. Continuando, um último desafio aqui para vocês antes de continuar. Sabe-se que P igual a mais B mais C divididos por 2 e que A igual a 5, B igual a 13 e C igual a 10. Olha, agora eu já na expressão estou dando valores numéricos para vocês. Eu não estou só deixando a parte das letras. Nessas condições, qual é o valor de P? Então, eu tenho aqui uma expressão e eu tenho os valores das letras. O que eu preciso fazer? Substituir cada letra pelo valor numérico e resolver a minha fração. Na letra B, qual é o valor numérico da expressão algébrica em P vezes P menos A? Outra continha. Então, a partir do momento que eu achei o P na letra A, eu consigo resolver a letra B. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem e a gente já volta com a questão para resolver.
Então, a partir do momento que eu já tenho a expressão algébrica, já tenho os valores das letras, eu preciso chegar no valor numérico, que é o resultado da expressão algébrica. Vamos ver como é que ficou? Olha lá, a minha expressão algébrica P igual a A mais B mais C divididos por 2, quando A igual a 5, B igual a 13 e C igual a 10. Eu montei aqui a conta substituindo os valores numéricos aonde eu tenho correspondente à letra. Então, P igual a 5 mais 13 mais 10 divididos por 2. Resultado, 28 divididos por 2, que vai dar igual a 14. 14 vai ser o valor numérico da minha expressão algébrica da letra P. Daí ele me pede um outro aqui, ó, P vezes P menos A, outra expressão algébrica. Qual vai ser o valor numérico? Eu vou substituir aqui onde eu tenho P que é igual a 14. 14 que multiplica 14 menos A. Quanto que é A? A vale 5. 14 vezes 9, que é o valor de 14 menos 5 dentro do parênteses, que a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então, 14 vezes 9, resultado no meu valor numérico, 126. Então, só para a gente recordar, vamos voltar lá aonde diz concluindo. Aqui é muito importante a gente deixar claro para vocês que a partir do momento que eu tenho uma expressão algébrica e eu dou valores às partes literais, valores às letras dessa expressão, eu vou chegar ao valor numérico. Então, a gente precisa prestar bem atenção aqui, que quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica ou literal por números e efetuamos cálculos indicados, obtemos o valor numérico da expressão algébrica dada para esses números. Ok? Então, vejam lá, hoje nós aprendemos, demos uma recordada de como elaboramos uma expressão algébrica e como recebemos o resultado dela, que é o meu valor numérico. Bons estudos e até a próxima aula.